Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Creio que o Senhor vai nos ajudar até o fim dos nossos dias aqui na terra, nos protegendo, nos guardando, nos dando livramento. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus entre com muita alegria no seu coração para receber a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Deus seja louvado, glorificado por esta hora, porque Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe tudo que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Ele traz a palavra na hora certinha, porque a palavra é viva e eficaz. Amém? Vamos aí orar o Pai Nosso para começar? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, está aqui tirando todo impedimento, colocando as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, e te dando inteligência e sabedoria para você entender o que Ele vai entregar agora ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Deus seja louvado por esta hora, por este momento, porque a palavra gloriosa que Ele traz aos nossos corações, aqui há só nós ter que ter fé, crer, acreditar, receber, tomar posse, glorificar o santo nome dele e prosseguir aqui, porque a Bíblia é a boca de Deus. Amém? A palavra viva e eficaz aos nossos corações todos os dias. Ele traz para conosco, porque é necessário. Nós está em meditar de dia e de noite. Seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Está no Salmo 1. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos aí. Hoje nós vamos para Zacarias, capítulo 2, versículo 8. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Fala assim: a menina dos olhos de Deus. Nós somos muito importantes para Jesus. Nós somos muito importantes para o Criador. Ele enviou o seu Filho amado, único, para nos salvar. Amém? E Ele tem ciúmes de nós. Então, vamos reverenciar esse Deus que é o nosso guarda fiel, que nos protege, que nos cuida de nós. Estamos aqui ainda respirando porque Ele é misericordioso e piedoso. Amém? Vamos aí? Então o refrão da palavra vai falar: a menina dos olhos de Deus. Ele cuida dos seus, Ele tem ciúme de nós, Ele cuida de nós como a menina dos olhos dele. Glória a Deus, aleluia! Vamos aprender mais um pouquinho aí. Glória a Deus. Então nós vamos para Zacarias, capítulo 2, versículo 8. O versículo 8 vai falar assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória Ele me enviou às nações, que vós despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina dos seus olhos. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender, em nome de Jesus. Presta atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante quando nós colocamos o foco na palavra, porque a gente ora, pede para o Senhor: Senhor, fala comigo. Aí Deus manda a palavra, passa um versículo que Deus está falando com você, você tirou o seu foco, você não entendeu a palavra. O que o Senhor está falando, está entregando ao coração dos meus irmãos, amém? Então vamos com reverência ouvir a palavra. Aleluia. O Senhor fala. O Senhor fala da proteção do seu povo, dizendo:
porque aquele que toca em vós, toca na menina dos seus olhos. Aleluia. A expressão menina dos olhos refere-se literalmente às pupilas dos olhos, mas pode ser usado em sentido figurado para indicar algo que a pessoa tem como precioso e mantém bem protegido. Na realidade, os judeus costumavam chamar a pupila dos olhos de homenzinhos. Os judeus costumavam falar das meninas dos olhos. Os judeus costumavam falar chamar o pupila dos olhos de homenzinhos dos olhos. Os escritores, porém, chamavam os escritores, porém, chamavam melhor usar a expressão menina dos olhos. Meus irmãos, entendeu? A serva parou um pouquinho aqui, né, meus irmãos? Eu vou continuar para meus irmãos entender. Glória a Deus. Eu vou repetir para a glória de Deus. O Senhor fala da proteção do seu povo, dizendo: porque aquele que toca em vós, toca na menina dos seus olhos. A expressão menina dos olhos refere-se literalmente às pupilas dos olhos, mas pode ser usada em sentido figurado para indicar algo que a pessoa tem como precioso e mantém bem protegido. Na realidade, os judeus costumavam chamar a pupila dos olhos de homenzinho dos olhos. Os escritores, porém, chamaram melhor usar a expressão menina dos olhos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu agora, né? Que a serva entrou falando que o Senhor tem ciúmes de nós. Ele nos amou primeiro. Ele nos ama, Ele cuida de nós. E Ele tem ciúmes de nós como a menina dos olhos dele. Vamos continuar para nós entender. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10, Moisés escreve o cuidado do Senhor pelo seu povo, dizendo: achou-o na terra do deserto, e nu ermo, solitário, cheio de uivos. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10, Moisés descreve o cuidado do Senhor pelo seu povo, dizendo: achou-o na terra do deserto e no ermo, solitários, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o
como a menina dos seus olhos. Presta atenção, meus irmãos. Em Salmos 17, versículo 8, Davi pode orar ao Senhor dizendo: guarda-me, Senhor, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ao lemos na Bíblia o quanto Deus guardou e protegeu Davi. Não temos dúvida alguma que Deus preservou Davi como a menina dos olhos. Olha que forte. Deus nos protege. A serva está falando desde o começo, amém? Vamos lá. Nós não estamos abandonados não, meus irmãos. Nós temos um dono. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que às vezes falam assim: Deus me esqueceu, Deus não está me ouvindo. Mas Ele está. Ele está guardando, Ele está cuidando, Ele está preparando. Amém, meus irmãos? Vamos lá. De acordo com o Salmo 121, versículo 1 até o 8, nós também somos a menina dos olhos de Deus, conservada e guardada constantemente pelo guarda de Israel, que não torquejará nem dormirá. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Em Provérbios, capítulo 7, versículo 2, Salomão nos aconselha: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei. Guarda os meus mandamentos e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Olha que forte. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Como a menina dos teus olhos. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 8. O profeta Zacarias escreveu: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vós despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina dos seus olhos. Forte, né, meus irmãos? Meus irmãos estão entendendo aqui a palavra do Senhor? A palavra veio de cuidados, de proteção, de amor, dele não nos abandonar, dele estar conosco sempre. Ele cuida de nós. Amém? Essa palavra tem endereço certo. É para todos nós que estamos ouvindo. Deus está no controle de tudo. Você que está perguntando para o Senhor: Deus, eu não estou conseguindo ver, eu estou orando tanto tempo, eu tenho promessa, eu tenho projetos e não está saindo do papel. Eu estou orando pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus familiares, por alguém, não estou vendo o resultado. Deus está falando aqui: eu estou cuidando. Confia em mim. Eu estou cuidando. Eu cuido como a menina dos meus olhos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Isaías, capítulo 27, versículo 2 e versículo 3, o profeta Isaías escreve de forma poética a proteção do povo do Senhor, dizendo: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia.
aguardarei. Olha que forte. De noite e de dia. Essa é a palavra do Senhor ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Ele nos guardará de noite e de dia. Amém, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Paulo fala de nossas proteção. Paulo fala de nossas proteção. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Amém, meus irmãos? Em Hebreus capítulo 13, versículo 6, o escritor sagrado escreveu, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está dando garantia aqui, meus irmãos, que o Senhor é o nosso ajudador. Nós não podemos temer o que poder fazer o homem. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então não vamos temer, não. O maior está conosco. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Salmos 33, versículo 18, é dito que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Meus irmãos, entendeu? Eu vou repetir. Em Salmos 33, versículo 18, é dito que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, que é nascido de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Aleluia! Os olhos dele estão em nós, que espera nele, que teme a ele, e ele vem com misericórdia. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar. Provérbios capítulo 22, versículo 12. Salomão afirma que os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Repetindo, Provérbios capítulo 2. Meus irmãos, é muito importante. Eu vou ler o Salmo e vou ler o Provérbios para meus irmãos entender a palavra do Senhor. Presta atenção o que o Senhor está falando. Salmo 33, versículo 18. É dito que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Presta atenção. Olha aqui o Provérbios. Provérbios 22, versículo 12. Salomão afirma que os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Olha aí. É forte, né, meus irmãos? A diferença que tem daqueles que tem fé, que crê, acredita no Senhor, na palavra dele. E aqui o Provérbios está falando daqueles que não, é do iníquo, que não crê, que é incrédulo. Olha aqui, Provérbios capítulo 12, Salomão afirma que os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo, ele transtornará. Forte, né? Meus irmãos, entendeu agora?
Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo, amém? Aleluia. Deus é o guarda fiel e protetor do seu povo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que é de Deus, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus. Meus irmãos, entendeu? Meus irmãos, entendeu a palavra de hoje? Vou ler a conclusão, que é o resumo da palavra. Glória a Deus. Deus é o guarda fiel e protetor do seu povo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, entendeu a palavra gloriosa, poderosa, que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, né, meus irmãos? Ele conhece as nossas estruturas, a serva está falando todos os dias, é a nossa necessidade, Ele manda a palavra certinha, na hora certa que nós estamos precisando. Nós estamos nas mãos do Senhor, o Senhor cuida de nós, o Senhor é zeloso, Ele tem ciúmes de nós e Ele cuida de nós como a menina dos olhos dele. Há daquele que apontar, mexer ou falar de um protegido de Deus, de um escolhido de Deus. Meus irmãos, não faça isso não. Você está mexendo com a menina dos olhos do Criador, do nosso Abba Pai. Forte, né? Meus irmãos, entendeu? Você quer ser cuidado pelas mãos de Deus? Você quer ser cuidado, protegido, guardado em todas as áreas da sua vida? Familiar, sentimental? Então, reverencie a Deus como seu único e suficiente Salvador. Confesse Ele. Porque Ele está falando aqui, aqueles que temem e confiam nele. Você ainda que não confessou Jesus como seu único e suficiente, através dessa palavra, em cima dessa palavra, você quer confessar? Olha a garantia que Deus está te dando, meus irmãos. Não fique enganado na face da terra. A palavra de Deus fala que aquele que nega Ele aqui, nesta geração, Ele vai negar você na geração vindoura. Olha aí que forte. No dia que chegar o dia dele nos levar, aquele que negou vai ser negado. Vai procurar o seu nome no livro da vida e lá não vai estar. Pastora, o que você está falando? É a palavra que diz. Eu já preguei essa palavra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Não aponte para a serva, não culpe a serva, não fica falando, que a serva fica falando algo aqui que não está condizendo com a palavra, porque eu estou na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então, meus irmãos, você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo meu coração eu entendi. Senhor Deus, eu confesso com a minha boca, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. É tão facinho, meus irmãos. Salva-me, minha casa e minha família. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, perdoe. Peça perdão para o Senhor, mas perdoe alguém que te fez algo. Para você ser perdoado, você precisa perdoar. Nós não somos melhor do que Jesus. Jesus perdoa pecado. Você também tem que perdoar as outras pessoas que um dia te fez o mal, ou que tem alguma picuinha com você, algum rancor, ou você tem com alguma pessoa. Perdoe. Porque se você não perdoar, não tem como Jesus nos perdoar.
Está na palavra do Senhor também. E quando nós não perdoamos, meus irmãos, é muito cruel. Doenças terríveis, maligna, se apodera do corpo da pessoa que não perdoa. Doenças malignas se apodera do corpo da pessoa que não perdoa. Eu tô falando para você porque eu sou experiência nesse canal. Eu sou uma testemunha. Deus já me fez eu pedir perdão para alguém que tinha bronca ou raiva de mim. Eu não sei qual que é a palavra certa. Porque as pessoas iam falar de mim para as pessoas. As pessoas que me conheciam falavam, mas pastora, você não é culpada. Mas Deus pediu. Você sabe por quê? Para mim ficar em paz, para a pessoa ficar em paz e para que as minhas bênçãos venham a ser liberadas. Os meus projetos, a minha vida, a minha cura, a minha libertação total, sem manchas. Nós precisamos perdoar, Jesus perdoou. É sério. Meus irmãos, eu posso orar por você, eu posso jejuar por você. Você pode orar, pedindo por cura e libertação. Mas se você tem alguma coisa com alguém, não perdoar, meus irmãos, a cura não vai acontecer. Porque Deus fala conosco. Eu estou aqui, meus irmãos, enviada por Deus, boca de Deus ao coração dos meus irmãos. Peça perdão para você ser liberada, as suas bênçãos, a sua saúde, os seus propósitos, os seus projetos. Tudo vão... Você sabe por quê, meus irmãos? A inimizade é do inimigo. O ódio é do inimigo. A raiva é do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Então, essas coisas nós não podemos carregar conosco. Joga fora. E fica livre, fica liberto. Não vale a pena você carregar mágoa de alguém ou odiar alguém. Não vale a pena. Você está se destruindo por conta própria. Mas quando você ouve a palavra do Senhor e obedece, você é curado, livre, salvo. E aí as suas bênçãos começam a expandir, a ser realizada. Cura da alma, do espírito, as feridas por dentro. Começam a ser curados. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Estou arrepiado. O Espírito Santo já está aqui fazendo concordância, meus irmãos. Que é surreal. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia, obrigado, Deus, por o Senhor estar fazendo concordância aqui, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, obrigado, Deus. Então, meus irmãos, siga essa receita, obedeça a palavra. Ele vai cuidar de você como a menina dos olhos dele. Te sarar, te curar, te libertar, te abençoar. As suas bênçãos, meus irmãos, vão desamarrar, vão desatar. Tudo aquilo que está amarrado vai ser libertado. As correntes vão quebrar. Porque você perdoou. Peça perdão. Se a pessoa não te perdoar, Deus te perdoa. Você fez a sua parte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você está falando com a testemunha viva. Quem está falando com você é uma testemunha. Perdão. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Para você que saiu da presença do Senhor, volte. Volta, filho. Volta, filha. Eu perdoo o pecado.
Eu não sei o que você fez, mas Deus sabe. Às vezes até por não entender. Mas agora o Senhor está te dando sabedoria e você está entendendo através desta palavra. Volta, 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 volta. Vem ter comunhão com Ele, vai adorar Ele, glorificar, vai para os pés dele em oração. O Senhor, Ele ouve a oração e Ele atende depois da oração. Ele atende depois da oração. Glória a Deus, aleluia. Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Então envie. Envie porque eu fiz minha parte, eu entreguei para você. E você foi abençoado? Envie para outra pessoa. Você está fazendo a sua parte e Deus vai fazer a dele. Porque nós caminhamos juntos em união e Deus apazigua. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja abençoado em nome de Jesus.